Vamos lá. Bom dia. Iniciando aí a nossa live dessa semana. Vamos começar então. Falando hoje aí, tô arrumando um filtro aqui, para ver se fica um pouquinho melhor. Vou deixar esse aqui mesmo. Bom dia, Andréa. Bom dia, Yuri. Então, a gente definiu aí como tema para essa live de terça-feira, ativando a nossa autocura, né? Então, como é que a gente faz essa ativação? Como é que a gente consegue, né, desenvolver ferramentas, desenvolver formas para a gente conseguir melhorar a nossa saúde, né, a nossa autocura. E hoje, até curiosamente, a mensagem do dia era justamente sobre as nossas atitudes, né? Sobre aquilo que a gente resolve fazer, a gente decide fazer diariamente. E o poder, e até refletir sobre a questão do poder dos nossos pensamentos, porque no fim é onde tudo começa, né? Tudo começa na nossa mente, como a gente pensa, como a gente acaba agindo, resolve agir, né? E curiosamente, hoje eu, né, comecei a live já toda atrapalhada, assim, porque de manhã tem a rotina de acordar, de encaminhar os filhos aí para a escola, né, de organizar algumas coisas. E aí, às vezes, eu também, como se diz, me passo, né? Às vezes a gente não reflete, não pensa e acaba aí deixando as emoções aflorarem, falarem mais alto, né? Então também precisei fazer uma conexão agora de manhã, precisei respirar fundo, né, para mudar um pouco esse estado, para conseguir estar aqui com vocês agora de manhã. Então, né, vamos entrar também nesse estado, é isso que eu queria convidar vocês nesse início agora, né, para que a gente possa melhorar um pouco, digamos, como a gente está se sentindo, o que a gente está pensando, né? Como é que a gente vem se sentindo, como é que a gente está, o que a gente sente logo que acorda de manhã, como é que a gente acaba ficando, né? Quando a gente vai acessando o dia, qual é o primeiro pensamento que vem do nosso dia. E são coisas que a gente vai entrando numa frequência que a gente nem se percebe, né? Quando a gente vê, já falou, quando a gente vê, o pensamento já tomou conta do dia, a mente já extravasou, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E a gente precisa entender, né, se a gente for pensar nessa parte, principalmente de autocura, a gente precisa entender que muitas coisas vão influenciar nesse nosso pensamento, né? Então, é importante que a gente reflita do nosso pensamento. O que eu estou pensando agora? Quando eu acordo, o que vem à minha mente, né? A gente conversou sobre isso alguns dias atrás, na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente acorda, né? Quais os primeiros pensamentos do dia. Então, tem pessoas que às vezes elas passam o dia inteiro nessa frequência de pensamentos de doença, de pensamentos de coisas negativas. Aí a gente vai pensando, logo a gente vai enxergando aquilo que está errado. A gente já começa a prestar atenção naquilo que não tá bom. Ah, olha, não tô legal. Ai, nossa, eu tenho essa pinta aqui. Nossa, esse filtro não ficou bom. Né? A gente vai prestando atenção. Nosso foco, nosso olhar vai ser voltado de acordo com o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento já começa a determinar por aí, né? A gente já vai determinando o nosso dia, esse nosso fluxo, esse nosso movimento já vai começando por aí, nessa frequência do nosso pensamento. Então, quando a gente consegue
prestar atenção no nosso pensamento, ir mudando um pouco dessa vibe, como a gente fala, né? A gente já vai encontrando alguns caminhos, né? E do pensamento, a gente precisa ter um pensamento consciente, né? Até estava fazendo esse caminho de autoconhecimento, né? Que foi uma das lives que a gente já fez aqui, falando um pouquinho sobre autoconhecimento. Então, cada vez mais eu venho estudando e as pessoas e venho aprendendo assim: você não é a sua mente, né? A sua mente é uma parte de você. Então, aquilo que a gente pensa não define exatamente quem a gente é. Então, isso quer dizer o quê? Que eu consigo modificar os meus pensamentos, que eu consigo acessar novos pensamentos. E isso eu vou me modificando, eu vou pensando diferente, eu consigo acessar, portanto, diferentes pensamentos, né? Eu vou conversando com outras pessoas, e aí como é que eu mudo esse pensamento? A partir daquilo que eu consumo. Então, se a gente for pensar na questão da autocura, 5 coisas são importantes. A gente tem que... Uma coisa importante é que a gente aprende, a gente capta, todas as informações que a gente capta pelos nossos sentidos, né? Então, as coisas que eu ouço, as coisas que eu vejo, também aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, o toque, tudo aquilo que vai impactar de alguma forma na minha pele, né? E também o cheiro, né? Aquilo que eu vou sentindo o cheiro. Então, são os 5 sentidos que vão ser a porta de entrada do nosso corpo. E logo, esses 5 sentidos é que vão dar sentido às nossas memórias. E junto dos 5 sentidos, isso sempre vem carregado com a emoção, né? Então, por que é importante a gente entender esses 5 pontos que são os 5 sentidos junto da emoção? Porque eles são a porta de entrada dos traumas da nossa vida, das doenças, dos impactos, né? Tudo isso vai influenciar geralmente na criação dessa doença. Então, a gente pode pensar em várias formas, né? Uma delas que eu coloquei aqui para falar também é a questão do ambiente, né? Da ambientação que a gente está. Então, como é que é na minha família? E aí hoje, como eu comentei com vocês de hoje de manhã, quando eu acordei, quando eu estava encaminhando, né, fazendo os encaminhamentos dos filhos para a escola, e aí tinha coisa para fazer, e aí deixamos para a última hora, né, e aí vem a culpa também, né, e aí quando vem a culpa, o que eu faço? Eu vou ficar com raiva, né, então todo esse ambiente vai me contaminando. E como é importante eu ter o quê? Eu ter um pensamento consciente para que a minha ambiência, esse meu ambiente, comece a modificar, eu comece a reagir diferente, né? Então, quando eu consigo tomar consciência do meu pensamento, todos esses 5 sentidos que a gente tem, ele vai tomando rumos, digamos assim, diferentes. Bom dia, Clarice, seja bem-vinda. Então, desse meu ambiente, se eu for refletir, né? Como é que está? Como é que eu capto isso? Então, como é que eu capto isso pelos meus sentidos? E como é que foi esse meu ambiente lá da minha infância? Como é que foi o meu ambiente de trabalho? O meu ambiente na escola? Todos os ambientes que eu já passei na minha vida. E dentro desses ambientes, como é que eu captava isso? Porque a gente pode refletir que tem pessoas, né, principalmente em relação a doenças, que tem pessoas que passam exatamente pela mesma situação, mas cada pessoa vai entender aquilo, vai captar aquilo de uma forma diferente. É a percepção que a pessoa tem que vai definir se aquilo vai virar alguma informação carregada de trauma ou não, né? Então, às vezes a gente vê numa mesma família irmãos que passaram exatamente pela mesma situação. E aí um irmão leva aquilo, né? Tipo, fica um bloqueio emocional, fica um trauma muito forte. E o outro irmão, assim, até desdém às vezes, né? Tipo, aquilo ali não foi nada,
não tem nada a ver, né? Ah, aconteceu por causa disso, né? Por quê? Porque já ficou comprovado que o que determina é a percepção que a gente tem em cima das situações, né? Então, às vezes, né, e a gente sempre fala assim que cada pessoa capta as informações de uma forma diferente. Isso vem da aprendizagem, né? Então, tem pessoas que captam mais ouvindo, tem pessoas que captam mais vendo, né, lendo, tem pessoas que captam mais de alguma outra forma, né? Então, assim, a gente tem memórias do cheiro, memórias daquilo que a gente ouviu, memórias daquilo que a gente viu. E aí, conforme a predisposição dessa pessoa, ela vai captar diferente, as situações diferentes, informações diferentes vão ficar no corpo dela. E todas essas informações, então, elas geram uma informação no corpo, né? Que é o que o Seven Release explica, né? Então, essas informações, elas vão ficar gravadas nas células do nosso corpo. E o nosso corpo, ele é tão perfeito que quando eu passo num determinado trauma, né? Vamos falar aí de um trauma de infância, que você passou por um trauma, alguma situação, né, que ficou muito difícil e tudo mais, e aquilo, no momento, ficou registrado no teu corpo. Então, passou um trauma na escola, né, com aquela situação difícil na escola quando era criança. Aquela memória, né, que quando a gente lembra, às vezes vem carregada de sentimentos, sempre de emoções, essas memórias vão ficar registradas no nosso corpo. E aí, mais tarde, às vezes só lá na idade adulta, ou quando eu me confrontar com uma outra situação semelhante, né? Então, foi uma questão, né? Muita gente fala da questão de falar em público. Então, eu fui fazer uma apresentação, a professora me repreendeu na frente dos colegas, e mais tarde, quando eu fui trabalhar, que eu precisava fazer uma apresentação, aquele sintoma veio todo de volta. Então, o que isso quer dizer? É uma memória que eu tenho lá gravada, que ela é reativada. E aí, o que é o problema? É que a gente enxerga isso como uma coisa ruim. A gente não aprendeu a ler o nosso corpo. Então, tudo que acontece no nosso corpo, tudo que a gente vai sentindo, tudo que fica, digamos assim, de memória registrada, que a gente entende como uma coisa ruim, na verdade, é um caminho que o corpo está mostrando assim, olha, aqui tem um trauma, uma informação lá da infância, lá da escola, que precisa ser resolvida, que não foi resolvida. Então, o corpo vai começar a trazer sintomas. E aí pode ser o quê? Pode ser uma ansiedade, pode ser um sintoma de falta de ar, um sintoma de aperto no peito, pode ser uma gagueira, uma dificuldade em se expressar, em falar, né? E cada pessoa sabe de si, porque a pessoa sabe o que ela sente, como é que ela está se sentindo, como é que ela está reagindo, ela tem essa noção. E ela sabe o que aquilo está impactando na vida dela, né? Então, ela precisa aprender a conversar, a ouvir o seu corpo. Então, diante de situações, a gente já vai começando a perceber se, eu não consigo ficar naquela situação porque eu vou reagir dessa forma. Então, a gente começar a refletir assim, aonde que começou? A gente sempre reflete quando faz a terapia, na sessão, a gente sempre pergunta, que sintomas que tem? A pessoa vai respondendo e aí a gente vai investigando esse sintoma. Quando que começou esse sintoma? O que aconteceu mais ou menos naquela época, né? E aí, muitas vezes, por essa tomada de consciência, a pessoa já se cura. A gente já encontra a autocura, né? Foi o que aconteceu comigo da minha tendinite, né? Que eu tendo sinovite, que eu tinha o diagnóstico já de uns anos atrás. E durante a implantação do curso, né? Enquanto eu estava estudando, as pessoas, os colegas aplicando em mim, eu aplicando nos colegas, eu fui refletindo sobre essa minha dor e fui refletindo sobre uma história que eu tinha passado uns anos antes e começou a se encaixar. E aí eu vi, é dali que vem a minha dor. Então, a partir do momento que eu tomei consciência, eu consegui ressignificar, consegui trazer à tona e resolver isso. Quer dizer que eu não tenho mais dor, que eu fiquei curada? Às vezes acontece, né? Às vezes a tomada de consciência da pessoa, de refletir sobre o que o corpo fala, ela já consegue trazer isso, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo, vai prestando atenção,
a gente vai fazendo essas ativações, né? Então a gente consegue ouvir o nosso corpo. Então muitas vezes, o que é ouvir o corpo, né? Tem dias que a gente tá exausta, que a gente tá cansada, que a gente não aguenta mais. E aí começa uma dor de cabeça, e aí a gente vai tomando remédio, E aí vem uma gripe, e aí a gente vai, né? E aí vai acontecendo. Até que chega um momento que a gente tem assim um febrão ou algum sintoma forte, que é o teu corpo dizendo assim, gritando para ti, para, te acalma, sossega, vai deitar, vai descansar, porque é isso que tu estás precisando, né? E aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu dormi essa noite, deitei, ferrei, capotei essa noite, dormi a noite inteira, acordei outra pessoa. Por quê? Porque ela fez o que o corpo estava pedindo, e era o quê? Era parar, né? Então a gente precisa, isso é ouvir o corpo. Então quando está doendo o meu pé, por que está doendo o meu pé? O que ele está querendo me dizer? Eu tenho uma dor de cabeça, sempre começa a dor de cabeça nesse horário, mais ou menos nessa época do mês, mais ou menos nesses dias. Por quê? Muitas mulheres têm queixa de TPM. E muitas mulheres eu também ouço dizer assim, eu odeio ficar menstruada, tenho horror a essa época. Tenho uma raiva disso, não suporto isso, é um saco ser mulher. Como é que vai ser a TPM dessa mulher? Com certeza vai ser muito mais forte. Com certeza a cólica, os sintomas que ela tem na TPM durante a própria menstruação, provavelmente vão ser muito fortes. Por quê? Porque ela está negando um ciclo do corpo. Então é o ciclo do corpo que a gente tem. Então isso é ouvir o corpo, né? Da mesma forma, os 5 sentidos, que eu comentei ali antes, que é por onde entram todas as informações, junto, carregado das emoções, dos nossos sentimentos. Então os 5 sentidos também, eles servem para a gente observar, né, os órgãos do corpo de um modo geral, as funções que os nossos órgãos têm, eles servem para a gente conseguir identificar os sintomas que a gente tem e a origem deles. Então, por exemplo, se a gente for ver labirintite. Labirintite é um transtorno, né, uma síndrome que a gente tem, que vem de onde? Né? É do labirinto, que é um canalzinho que fica aqui nos nossos ouvidos. Então, isso significa dizer que provavelmente a questão de labirintite está relacionada a alguma coisa que você ouviu e que você não gostou, que te gerou um trauma, que foi uma informação muito pesada, uma notícia ruim, né? Uma informação, algo que você ouviu e não queria ter ouvido, né? Quantas situações, às vezes, pode ser no trabalho, alguma coisa relacionada em família, né? Muitos casos que podem acontecer. Então, problemas de garganta, né? Eu tenho dor de garganta com recorrência, às vezes a própria, né? Sempre já tomo remédio e já fiz cirurgia, tirou amido, mas às vezes aquilo ainda incomoda, né? Então, o que é essa dor de garganta? O que está trancado aqui que eu não consigo falar? O que está trancado aqui que eu não falo, que eu não boto para fora? O que está trancado aqui que eu não consigo engolir, que não me desce, sabe assim? Aquela situação. Então, muitas vezes, a região do corpo onde a gente sente essa dor, ela vai dar indícios do que significa aquilo, né? Então, as mãos, geralmente está muito relacionado ao fazer, ao cuidar, ao trabalhar, né? Geralmente a gente trabalha, né? A gente usa as mãos. Então, geralmente mãos, braços, está muito relacionado à questão do trabalho, à questão do fazer, né? Então, geralmente eu vi muitas pessoas que eu já atendi relacionado à mão, aos braços, a essa questão da execução, né? De eu preciso fazer, de eu preciso trabalhar. Problemas de joelhos, é o suportar, né? Que o joelho ele faz essa questão do suporte. Questão de dor nos pés, principalmente, a região do joelho para baixo, dos pés, tornozelo. Muito do que eu atendi e já aconteceu comigo é a questão da gente não saber o caminho, né? Varizes também está muito relacionado a essa questão das nossas pernas. Então, assim, qual é o caminho?
eu não me sinto potente, com potência, com capacidade, digamos assim, de eu seguir o caminho, de eu tomar um caminho na minha vida, de eu definir um caminho na minha vida, né? E da mesma forma, então, ver, né? O enxergar, o que eu não quero ver, às vezes uma alergia no olho, né? E aí quando a pessoa já vem com algum sintoma, a gente já fica pensando isso, assim, né? Por que eu tenho, o que ela não está querendo enxergar, né? Teve uma pessoa, um histórico, que eu soube de uma pessoa que ela teve um tumor no cérebro, né? Veio um sintoma, um tumor no cérebro. E aí eu fui conversando com a família, né? Sobre traumas, sobre alguma situação, se tinha alguma coisa, algum caso mais sério na família, né? E aí na família as pessoas comentaram assim, ele não conversa com uma pessoa da família, né? Tem uma pessoa em particular que eles não conversam. E essa pessoa que eles não conversavam, essa pessoa, ela, numa época, uns anos atrás, eles tiveram uma discussão muito grande, e essa pessoa pegou, assim, uma barra de ferro, um pau, alguma coisa assim, e ameaçou de bater, né, nessa pessoa, na cabeça, assim, e por sorte que, né, se protegeu, conseguiu defender, mas não bateu, não conseguiu bater na cabeça dessa pessoa. Mas o que aconteceu anos mais tarde? Ela desenvolveu um tumor na cabeça, né? Por quê? Porque isso gerou um trauma, né? Aquela informação, e aí assim, um tumor é uma coisa horrível. Não, o tumor veio mostrar que existe um trauma lá atrás na história dessa pessoa que ela não conseguiu resolver. Existe uma história lá atrás dizendo assim, isso gerou uma memória no teu corpo. Isso não está resolvido. Então, tu precisas resolver isso aqui no teu corpo, né? Então, sempre que vem a doença, sempre que vem o sintoma, a gente tem que olhar assim, o que ele está querendo me ensinar? Todas as situações que vêm na nossa vida, elas vêm para nos ensinar lições. E aí, por que uma doença é recorrente? Porque eu ainda não resolvi aquela situação. Por que aquela doença vai e volta, aquele sintoma vai e volta? Porque eu ainda não resolvi aquela situação. E geralmente essas situações, gente, não são relacionadas só à doença. São situações relacionadas ao nosso emocional, ao que a gente gravou de uma determinada situação, carregada de emoção e de sentimento, que ficou registrado no nosso corpo. Então, essa tomada de consciência é fundamental, né? É a gente fazer o histórico do nosso sintoma. Quando é que começou o sintoma? O que aconteceu naquela época próxima, né? O que me gerou impacto, o que eu me recordo. E aí, muitas vezes, esse sintoma pode vir também de uma memória que não seja da nossa vida, desde a nossa concepção, né? Muitos casos que eu atendo, ultimamente, nas últimas semanas, vieram bastante memórias da época da gravidez, né? Então, assim, o que a tua mãe passou quando ela estava grávida de você, né? E a gente não precisa interrogar a mãe, e, de novo, não existe culpados, né? Não é porque foi culpa dela, não. É a percepção, de novo, como é que ela captou aquela situação, né? Eu lembro bem, teve uma história do padre Adriano Zandoná, não sei quem conhece ele, né? Que ele teve na adolescência, na juventude, ele teve um histórico bem grande com drogas, né? Envolvimento. Ele disse que ele era, assim, praticamente um delinquente, assim, né? De aprontar, e estava, assim, realmente viciado em drogas e tudo mais. E ele disse que depois de um tempo, ele começou a fazer essa busca de autoconhecimento, e ele disse assim que ele não entendia o porquê, da onde que vinha essa coisa de querer buscar. Ele disse ele nasceu numa família, né, assim, bem fundada. Ele disse ele tinha bons princípios, a família sempre criou ele com muita atenção, com muito amor, né? Então ele não entendia isso. E aí, né, ele foi nessas buscas, estudando e autoconhecimento, tudo mais. Ele ficou sabendo que na gravidez, né, quando a mãe estava grávida dele, ela tinha uma filha pequena, né? E aí ela e o pai, eles precisaram se mudar, eles foram para um outro lugar. E o pai trabalhava tipo de segunda a sexta fora, ela ficava sozinha, né?
E aí ela tinha o que? Ela tinha esse medo de ficar sozinha num lugar diferente, com pessoas diferentes, com uma filha pequena e ainda grávida, né? Então ela teve aquele medo assim, tipo, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de viver nesse lugar? De criar o meu filho aqui, né? Então, e isso, essa captação, ela levou essa informação para a barriga, para o bebê. Aí ele disse, e ele percebeu que ali ficou um impacto, ficou um bloqueio, uma informação, né? E muitas vezes essas coisas ficam escondidas nas nossas famílias, né? Constelação familiar fala muito disso, assim. A gente vai tendo segredos na família, histórias não contadas, crianças, né? Muitos abortos, às vezes, e não foram abortos provocados, às vezes até espontâneos, né? Quantas histórias a gente tem, né? De uma avó ou de uma mãe que perdeu vários filhos, né? E para a constelação, isso tudo são vidas que vieram, são almas que vieram, que entraram em contato com esse sistema familiar. Então, às vezes, muitos sintomas que a gente carrega hoje é de alguma memória da nossa família, né? Da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, né? São várias gerações que vão trazendo informações. E quando, às vezes, vai acontecer em nós, no familiar próximo, vem desenvolver uma doença, é para acessar essa informação e dizer assim, olha, tem alguma coisa nessa família para resolver. E enquanto não resolver isso, o sintoma vai vir, né? Por isso que a técnica da Seven Healings, quando eu aprendi, foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Eu sempre brinco assim que parecia meio que uma mágica, porque ela consegue, a partir do corpo do paciente, da informação que o corpo vai trazer, ela consegue acessar também essas memórias, às vezes, da ancestralidade, né? De quem veio antes na sua família, que ficou essa memória registrada, ela consegue fazer esse acesso e consegue fazer esse desbloqueio, e então dali para frente é possível fazer essa mudança, se livrar desse sintoma, né? E nesse processo é importante também a gente conhecer a história da nossa família, né? É um processo que a gente pode sempre estar fazendo. E, de novo, não é procurando culpados, né? É como eu falei lá no início, por que eu tenho essa minha dor na mão? O que aconteceu? Que época que começou, né? E aí, se a gente pensar isso, é olhar para a família e pensar assim, mas o que aconteceu nessa família? Qual é a história dessa família, né? Às vezes porque eu sou uma pessoa mais aberta, eu sou uma pessoa que busco, que estudo, que vou ler, que tenho essa mente aberta para ter essa percepção, é que eu vou ser o canal de cura da minha família. E por isso o sintoma vai se desenvolver em mim, né? Então, é essa busca que a gente precisa fazer, né? É esse caminhar que a gente precisa fazer. E aí a gente tem que compreender que a gente não é só físico. Então, como assim que a gente não é só físico? Porque se fosse só físico, as pessoas que se alimentam bem, que fazem atividade física, que, né, têm esse autocuidado aflorado, elas teriam uma vida longa. E muitas vezes não é o que acontece, né? A gente vê pessoas com hábitos totalmente saudáveis, se cuidam, e às vezes elas desenvolvem um câncer, por exemplo, né? Mas como? Então a gente tem que entender que nós não somos só físico, né? Nós somos também a mente. E aí é o que eu falei lá no começo, do poder dos nossos pensamentos, do nosso cuidado, né? Hoje a gente até postei lá de vigiar os pensamentos, o que eu estou pensando, o que eu venho dizendo para mim todos os dias, né? Que verdades que eu venho contando no meu pensamento para mim todos os dias, do que eu quero, do que eu vou me convencendo todos os dias. Será que quando eu me olho no espelho eu tenho bons pensamentos, né? E se a gente for refletir essas vozinhas que vão ficando na nossa mente todos os dias, e aí você tem aquela parte do corpo que você não gosto dessa parte do meu corpo, não gosto disso. E às vezes é justamente ali onde vai desenvolver o sintoma, né? Porque você está dizendo para o seu corpo que você não gosta, que aquilo ali não está prestando, né? Então, muito cuidado com os nossos pensamentos.
né? Os nossos pensamentos são a primeira ferramenta de cura que a gente pode ter. E aí acessar coisas boas. A gente tem rede social, tem YouTube, tem muita coisa, né, que a gente pode fazer esse acesso a captar coisas boas, né? De novo, o ambiente, com quem você anda, o que as pessoas ao teu redor vão falando, né? Então, se a minha vozinha, às vezes, a minha voz que está lá dentro do meu pensamento não me ajuda, que vozes aqui fora que podem me ajudar? Que pessoas aqui fora que vão poder me auxiliar, me falar coisas boas, falar coisas que vão me fazer crescer, que vão me enaltecer, que vão me ajudar e não me derrubar, né? Então essa questão do ambiente é muito importante e o poder do pensamento da nossa mente também vem disso. E a gente também é feito de sentimentos e de emoções, né? Às vezes aquela coisa que vem até meio animalesca, parece que vem lá de dentro, né? Ah, porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você está todos os dias se fazendo ser assim. Então, todos os dias a gente pode escolher. Lembra que eu comentei com vocês de hoje de manhã, que foi punk, que me deu acesso de raiva, que me deu culpa, que me deu frustração, me deu tudo isso, né? Estou totalmente desconectada hoje, assim. Tô me sentindo aqui na live, assim, sabe? Tá aquele peso, assim. De eu estar me sentindo com aquele peso da culpa, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar coisas que vão fazer eu mudar de estado. Então, é ouvir uma música mais tranquila, ter um contato com a natureza, né? São coisas que eu deliberadamente posso fazer, são coisas que estão ao meu alcance. Então, eu posso escolher, né? A hora que eu entro numa rede social... E eu vou começar, né, principalmente ano passado, né, gente, essa questão de eleição, assim, quantas pessoas que entraram nesse fluxo, e o que te faz sentir quando tu entra nisso? Quando a gente entra, né, nessas conversas, nesses fluxos de reclamação, o que desenvolve, o que tu sente com aquilo? Ai, me dá uma raiva, me dá uma repulsa, e aí a gente vai seguindo mais daquilo. Olha, presta atenção quais páginas que você segue no Instagram, no Facebook, que inscrições de canal que você tem no YouTube, né? Então, tudo isso, o que você curte lá no WhatsApp, né? Que fotos, que vídeos que você vê, que você compartilha. Tudo isso vão determinar os sentimentos e as emoções que a gente vai acessando ao longo do dia, né? Porque quantas vezes que a gente ouve, né? Vocês falam às vezes para mim, ai, Luna, é tão bom te ouvir, é tão gostoso te ouvir, né? Por quê? E eu me sinto bem depois que eu faço isso. Então, identificar o que te faz bem, o que te faz mal. Ontem no grupo de desafio do WhatsApp, né, a gente tá fazendo um desafio de 21 dias para justamente fazer esses acessos que a gente tem condições de fazer. Então a gente foi fazendo ali, foi trabalhando, e ontem era identificar assim, ó, o que me afasta e o que me aproxima daquilo que eu quero, né? Então ontem era a tarefa o dia inteiro a gente ficar refletindo sobre isso. Então é o convite que eu te faço hoje também. O que te afasta de te sentir bem, né? Eu tenho pensamentos muito negativos, tá? E o que tu consomes na internet? O que tu fica repetindo na tua mente todos os dias? Como é que tu te sentes? Eu converso com aquela pessoa, me faz muito mal. Então, para de conversar com aquela pessoa, né? Eu vejo, todo dia que eu acesso aquela história, aquela pessoa no Instagram, me dá uma raiva, porque a pessoa, né, não sei o que, é fútil, Então, para de seguir no Instagram, sabe? São decisões que a gente tem que tomar, né? Tem comandos, hoje também deixei o comando ali no story, né? A hora que vem o pensamento para nossa mente, né? Vem aquele pensamento ruim. Então, olha, a hora que chega, o pensamento chega, a gente não consegue dizer assim, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. O pensamento chega, mas a hora que ele chega, é responsabilidade sua dizer, está cancelado, cancelado, cancelado. E aí, transmuta esse pensamento, né? Foi o exercício que eu deixei lá hoje também. Se eu estou pensando mal, né? Chegou aquela pessoa que falou um monte, veio fazer fofoca e te deixou carregada, né? E aí, o que eu posso fazer? E eu tô com raiva daquela pessoa. Então, assim, às vezes eu não consigo me distanciar, né? Às vezes pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser alguém próximo que você não consegue
fazer esse distanciamento e dizer assim, não, eu tenho que manter essa pessoa longe de mim, não, eu tenho que conviver com ela, né? E aí na hora da raiva, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para essa pessoa e pensar assim, não, mas ela tá tendo um dia difícil, eu também tô tendo, eu também sei como é que é ter dias difíceis, né? E aí eu posso olhar assim, poxa, mas a pessoa tá fazendo assim porque ela tá cansada. Quando eu tô cansada, eu também faço isso, né? Com os filhos, né, daquela birra do sono e pensa assim, não, ela tá cansada porque ela foi dormir tarde. Eu também tenho responsabilidade como mãe que eu poderia ter feito ela dormir mais cedo. Ela teria acordado melhor, né? Então, a gente olhar nessa situação e assumir a nossa parte de responsabilidade. Tem uma história, eu estava passando, né, aí no Instagram por esses dias, e aí fala do monge, né, ele estava com os seus discípulos, e eles estavam atravessando um rio, né, e nesse rio, do outro lado do rio, tinha uma mulher, eles atravessaram o rio, chegaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, eles viram que tinha uma mulher que precisava atravessar o rio, mas ela não conseguia sozinha. Por algum motivo, ela não dava conta de conseguir sozinha atravessar o rio. E aí, eles olharam para o outro, assim, porque os monges, né, os discípulos, segundo o que tinha deles, a regra deles, eles não podiam tocar em uma mulher. E aí, eles se entreolharam, assim, e a mulher estava lá, né, não conseguia atravessar o rio. Provavelmente ia ter algum problema lá por isso. E aí, o mestre, né, o monge mestre, ele pegou, atravessou o rio, pegou a mulher no colo, atravessou ela no rio e trouxe ela para o outro lado. E aí eles seguiram o caminho, né? E ficaram, né, pensando, o discípulo, né, ficou com aquilo na mente. Chegou em um determinado momento, o discípulo disse assim, mestre, eu não, por mais que eu entenda que a mulher ia morrer se tivesse ficado lá, mas eu não consigo entender. A nossa regra diz que a gente não pode carregar uma mulher. Então, por que o senhor fez isso? Eu não consigo conceber. E o que é o correto? E aí o mestre olhou para ele e disse assim, eu carreguei a mulher ao atravessar o rio e deixei ela. Você está carregando a mulher até agora. Né? E isso, assim, é um ensinamento fantástico, né? É aquela historinha para a gente lembrar, né? Então, quando a gente está com raiva, né? Principalmente em casa, assim, né? Às vezes com o marido, com a esposa, né? Com os filhos, com pessoas próximas, assim. E a gente fica ruminando aquilo, né? A gente fica... Por quê? Porque a gente continua carregando a mulher. Então, aquilo aconteceu há 3 dias, né? Aquela história assim, já nem sei mais por que a gente brigou. Já nem sei mais porque eu tô com raiva. Mas eu continuo carregando aquela mulher, né? Então, a gente precisa tomar consciência disso no nosso dia a dia. Porque acontece uma situação, eu fiquei com raiva, presta atenção e já se policia. Vou parar por aqui. Porque se eu continuar alimentando esse pensamento, se eu continuar carregando essa mulher, isso cada vez mais vai aflorar mais os meus sentimentos. Eu vou alimentando esse sentimento, então eu vou ficar com mais raiva, vai aumentar as minhas emoções, e a hora que alguém vier me falar alguma coisa, eu já vou soltar os cachorros, como a gente diz, né? Então, são caminhos que isso é o quê? Isso é se perceber, é ouvir o seu corpo. Então, se a pessoa fala aquilo, né? Então, por exemplo, tem uma situação, eu sei, por exemplo, tô com raiva do meu marido. Então, se eu falar uma determinada coisa, eu vou, é como se eu fosse assim, ativar o botãozinho, assim, porque eu tô com raiva, né? Aí eu vou falar aquilo assim, vou ferir exatamente onde eu sei que dói. Qual vai ser a reação dele? Ele vai reagir na raiva também. E aí eu vou ficar com mais raiva ainda. Então, o que é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer? Eu vou parar por aqui. Eu vou cortar essa corda por aqui. Se eu corto aqui, a coisa acaba aqui, né? Eu tava lendo um livro que é A Coragem de Não Agradar os Outros, eu acho que é esse o nome. E aí ele fala muito dessa questão da autorresponsabilidade. Que se o outro está criando toda aquela situação, ok, né? A situação existe, é fato. Só que também é fato que o que eu faço com aquilo é a minha escolha.
E se eu escolho parar com aquilo, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o meu pensamento. Então eu vou parar de pensar nisso e vou pensar em uma outra coisa boa. O que eu gostaria de fazer? O que eu posso acessar? Vou acessar uma música, vou dançar, sabe? E assim, é fácil? Não é fácil. É muito mais fácil eu ficar aqui na minha vítima, reclamando, ele tá errado, ela tá errada, o mundo tá errado, do que eu chamar a responsabilidade para mim. E por que Luana, por que eu tenho que chamar essa responsabilidade e eu tenho que reagir? Porque quem é que tá doente? Quem é que tá ficando doente com isso? É eu. Isso tá fazendo mal para mim. Por mais que toda a culpa seja do outro, mas o que eu estou alimentando, o sentimento que eu estou alimentando em mim, está fazendo mal para mim, para o meu corpo. É o meu estômago que dói quando eu acabo não digerindo aquela situação. É a minha garganta que inflama quando eu não consigo engolir aquilo, né? Então são mecanismos que a gente pode desenvolver a partir de tomar essa consciência. É do não reagir, né? É de respirar e pensar, não, é isso. Vou respirar fundo, vai passar. E aí a gente consegue fazer. Então é que nem exercício, né? É uma musculatura a ser desenvolvida todos os dias. Porque quanto mais eu tomo consciência, eu lembro que teve uma época, né, que eu pensava assim, eu não quero fofocar, meu Deus, me ajuda, eu não quero fofocar. E aí eu fui pedindo isso, tomando consciência disso, né, principalmente no meio de trabalho. Para mim é uma dificuldade que eu tenho maior, porque, né, é muito assunto, acaba falando muita coisa, e quando eu vejo, já passou, já falei. E aí quando eu começava, né, eu fui refletindo sobre isso, quando eu ia falar, me vinha na mente assim, isso vai ajudar ou não? Isso vai fazer bem para alguém ou não? Isso que tu estás pensando, vai ajudar alguém ou não vai? Não, Dolana, não vai ajudar, então fica quieta. Tu vais ajudar mais fechando a tua boca, né? E isso eu pensei assim, é a capacidade do discernimento, é o dom do discernimento, né? Mas ele veio da onde? De eu exercitar todos os dias, momento a momento, os meus pensamentos. Vai ser tudo lindo e perfeito? Não, não vai. Hoje de manhã, como eu falei para vocês, tive uma crise de raiva, descontei na minha filha, né? Mas já tomei consciência, né? Às vezes eu podia ficar ruminando essa raiva, agora tô ruminando a culpa, né? Mas o que eu preciso? Eu preciso resolver isso. Então eu sei que vou precisar conversar com ela, vou precisar resolver isso pro bem dela também, mas primeiro pro meu. Porque eu preciso ficar em paz com isso. Às vezes ela tá lá na escola, já se envolveu nas atividades, já nem lembra mais, né? Quantas vezes que a gente vai relembrar uma história com alguém, porque tu falasse isso aquele dia desse jeito, e a pessoa olha assim, do que tu estás falando? A pessoa nem sabe ao que a gente está se referindo. Por quê? Porque a gente ficou carregando a mulher esse tempo todo. A gente ficou ruminando aquele sentimento, aquela história, recontando aquela história todos esses anos pra gente mesmo. E a pessoa já nem tem mais, né? Então, por isso que eu preciso fazer por mim, porque é sim responsabilidade minha. A única caixinha que veio de respostas lá do Instagram ontem que eu pedi, né? Quem tivesse sintomas, doenças para trazer, coisas que queria resolver, que queria trazer a cura. E o que trouxe foi ressentimentos. Se alguém tiver alguma coisa, algum sintoma que quer colocar aqui nos comentários, também para a gente poder trabalhar, eu dar ferramentas, tá? Fiquem à vontade. Então, o que é o ressentimento, né? Então, por que eu trouxe essa história? É justamente isso. É essa mulher que ficou, né? Que o discípulo ficou na mente, né? Carregando o tempo inteiro. Então, isso são os ressentimentos. Por quê? Porque a palavra já diz, eu estou ressentindo, né? Então, o poder do sentimento e das emoções que a gente falou. Então, eu estou toda a vida sentindo aquilo de novo. Então, o que aconteceu fazem 10 anos, fazem 20 anos, mas eu todo dia na minha mente, nos meus sentimentos e emoções, eu revisito aquela situação. Eu vou lá e visito de novo, e de novo eu sinto, e aí de novo vem a raiva, e aí eu ressinto tudo aquilo.
E aí, no início, é só um sentimento. E eu não vou resolvendo. E aí, o meu corpo vai vendo assim, opa, isso aqui está gerando uma memória que ela não está dando conta de resolver. Vou colocar uma dor nesse braço aí. Vou colocar uma dor nessa garganta. Vou colocar um nódulo nesse seio aí. Vou colocar alguma coisa nesse intestino que ela não está conseguindo digerir. Né? Então, são situações que a gente vai revivendo, até que isso se torna um sintoma no nosso corpo, para a gente parar. É uma forma de o corpo dizer assim, para e resolve. A hora que tu resolver, eu vou conseguir seguir o meu fluxo de novo. Então, isso são os sintomas. Ah, Dolana, mas como é que eu faço isso? Revisite e transforme essa visão. Revisite com outro olhar sobre aquela visão. Se você não é ressentir, eu vou visitar, vou olhar de fora do problema. É fácil? Não é fácil. Mas tenta trazer como se fosse assim várias óticas, né? Vários olhares diferentes sobre aquela determinada situação. Enxerga aquela situação olhando sobre a ótica daquela pessoa. Olha aquela situação em cima do olhar da família que ela teve, do pai, da mãe que ela teve, da história que ela teve. Isso, eu vou tirar a culpa dela, não é culpa. Ela agiu com as ferramentas, com aquilo que ela sabia. Mas ela fez uma coisa horrível, medonha, foi uma coisa... É dela. Você tem o poder hoje de escolher fazer diferente na sua vida hoje. Se essa pessoa te fez mal, deixa ela ir. Para de colocar ela dentro da tua vida todos os dias quando tu acordas. Deixa ela ir. Faz a tua escolha hoje. Hoje eu escolho fazer diferente. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que buscar esse conhecimento. Tem que fazer, buscar essas coisas boas. Ouvir uma música boa, como eu falei. Ter um contato com a natureza. Experimentar experiências boas, né? Porque se a gente vai se minando de rede social, de séries na Netflix, de filme onde a vida é linda, ideal, ou aquilo que só mais me contamina, eu só vou alimentando ainda mais esses monstros de maus pensamentos, de coisas que vão fazendo mal pra gente, né? Outra coisa que eu vejo, né, disso tudo, da gente conseguir essas ferramentas, é também a gente se manter ativo. A gente se manter ocupado com coisas boas, né? Então, a gente fala muito do estado de flow, né? Para quem conhece. Então, mantenha-se ativo fazendo alguma coisa que você goste. Mas não é aquela coisa assim, eu vou me jogar no sofá e vou maratonar séries, né? Quando o corpo precisa descansar, quando a mente precisa desligar, às vezes também precisa, mas isso não pode ser o hábito. Né? Então, com o que tu te conecta, o que te faz bem, sabe? É mexer na terra, é visitar uma amiga, tomar um café, é fazer uma pintura, é dançar, é ir para academia, é fazer uma caminhada, é fazer uma receita, né? Então, o que tu te conecta, o que te faz bem, sabe? E aí, se a gente começa a manter o nosso dia ocupado, hoje eu vou fazer a live, né? Então, eu vou fazer a live, já tenho aqui na minha agenda, depois da live eu preciso editar o vídeo, preciso botar para o YouTube, preciso fazer o post do Instagram, depois já vai ser o horário do almoço, à tarde. Então, se a gente consegue organizar a nossa agenda e colocar ao longo do dia o que nós vamos fazer, a gente vai eliminando o espaço desses pensamentos ruins que vêm. A gente vai tirando o espaço desses momentos que às vezes a gente fica ociosa e aí é onde a gente para ficar pensando nessas coisas ruins e acessando essas coisas ruins. Então a gente pode sim criar oportunidades das coisas que me fazem bem. O que me fazem bem? Coloca mais isso na tua rotina. O que me faz mal? Tira mais isso da tua rotina. Então, por exemplo, eu não gosto de limpar a casa. O que eu faço? Eu pego um fone, né, e pego aquele fone grandão mesmo, assim, para conseguir evitar bem o barulho. Coloco um vídeo, coloco uma música, né? E eu aprendi muito a mudar as minhas músicas, né? Eu aprendi a colocar música mais relaxante, músicas que vão me deixar com um sentimento melhor.
Eu consigo identificar que música que eu preciso ouvir para mudar esse meu estado. Que música que eu preciso ouvir para ficar mais animada? Que música eu preciso ouvir para ficar mais calma? Isso é o quê? É ouvir a música e perceber o que ela faz no teu corpo. Perceber o teu estado, essa mudança de estado, né? E o exercício, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer todos os dias, é do autocuidado, né? É de amar o seu corpo. Então, eu tenho muita dor nos meus pés. Sempre tive, é uma coisa que me incomoda há algum tempo. E aí, quando eu paro e passo hidratante, faço uma massagem, eu começo a refletir e penso assim, como eu não olho para os meus pés, como eu não cuido deles com carinho, sabe assim? E os pés são aqueles que nos levam para a vida todos os dias. Então, que parte do teu corpo que tu não gosta, sabe? Que tá doendo às vezes, ou que te incomoda, e aí tu fica repetindo aquelas coisas ruins para essa parte do corpo, então vai lá e cuida dele. Fala palavras de carinho, cuida dele. Até vi um vídeo essa semana que falava justamente isso, né? Do quanto é importante a mulher olhar com carinho para o seu seio, sabe? Olhar para o seu seio, fazer carinho nele, tratar ele com carinho, né? O seu útero, né? Olhe para o útero com carinho, coloca as mãos, sente o calor das tuas mãos ali no teu útero. Fale palavras de carinho para o teu útero, para o teu seio, para o teu corpo como um todo, né? Então, se você consegue tratar o seu corpo com esse carinho, você vai dar amor para ele. Gente, isso tem um poder tão grande, isso muda a frequência das tuas células. E se tu consegues mudar a frequência das tuas células, tu estás desenvolvendo cura no teu corpo. Esse poder de verbalizar, né, que a gente falou de novo dos sentidos, então o cheiro, o toque, né, o falar, então fale palavras boas para você, que o seu corpo possa ouvir palavras boas, palavras de bênção para você e para o seu corpo. Então você pode falar que você é saudável, que você é linda, que a saúde está em você. Você pode abençoar todos os dias o seu alimento antes de comer. Você pode abençoar a água a cada dia antes de você beber. Então isso são ferramentas que vocês podem usar todos os dias. E a ferramenta, eu acho que é número 1 em todos os lugares, que a gente faz muito pouco, apesar dela ser de graça e todo mundo ter acesso, é a nossa respiração. Todos os dias, 3, 4, 5 vezes ao dia, pare e faça 3 longas respirações profundas. Faça isso com consciência, prestando atenção apenas na sua respiração. Tá com raiva, precisa decidir alguma coisa, tá vindo aquele sentimento ruim, se recolhe, vai para o banheiro, vai para um canto, vai para um lugar tranquilo, silencia a mente e faz 3 respirações profundas. Isso são exercícios que nós podemos fazer todos os dias, diariamente. Eu vou estar trazendo oxigenação para minhas células, eu vou trazendo uma nova informação, um novo ar. E isso é vida, isso é cura. Então, a cura não está nos remédios, a cura não está numa coisa grande e distante, ela está antes de tudo dentro de cada um de nós. Se a gente tomar consciência disso, que a cura acontece a cada dia, a cada respiração, a cada palavra que eu emito, a cada som que eu ouço, a cada batida do meu coração, se eu sentir que tudo isso é bênção, que tudo isso é cura na minha vida, vocês já estão entrando no processo de cura. Cura é uma escolha diária que a gente pode fazer no aqui e no agora. Então, se tá difícil conseguir sozinha, se tá difícil continuar, eu estou aqui. Eu estou para ajudar, eu tenho essas ferramentas. Então, não tente fazer sozinho se não dá conta. Não precisa mostrar para o mundo que você dá conta. Não precisa, a gente não precisa dar conta. Isso também é uma cura. Muitas vezes a cura vem da gente conseguir se desfazer dos pesos que a gente carrega.
Se a gente conseguir deixar para trás os pesos que a gente carrega, aquelas mochilas que a gente insiste em carregar, de pesos, lá os ressentimentos que a gente carregou os 20 anos da nossa vida, solta esses pesos. Às vezes a tua cura está apenas em carregar esses pesos. Então larga desse peso, deixa esse peso para trás que não é mais teu. E às vezes isso vai ser o passo para a tua cura. Então faça essa autoanálise, ouça o seu corpo. Eu vou deixar essa live salva e eu quero que lá na live, lá nos comentários, vocês coloquem o que ficou dessa live, o que o corpo está querendo dizer para vocês. Vou deixar por escrito lá as ferramentas também, mas ouçam depois com mais calma. Mandem para as pessoas que precisarem ouvir também isso, para aquela pessoa que, à medida que eu fui falando aqui, vocês foram lembrando, aquela pessoa está com aquele sintoma, me lembrei da minha amiga, me lembrei da fulana, né? Então, assim, levem isso para frente, levem essa mensagem, levem esse acesso a essa informação, porque essas palavras podem ser caminho de cura para alguém. Então, eu não posso me calar aqui e você também não pode se calar aí. Então faça esse movimento, mude a sua frequência hoje, mude o seu pensamento, abençoe a sua água, abençoe a sua comida, se olhe, se cuide com muito amor e com muito carinho. E eu já digo hoje que a cura já começou na tua vida. Acredita e confia. Grande abraço, gratidão a todos que estiveram ao vivo aqui, gratidão aos que vão assistir mais tarde também. Grande abraço. Até mais.